Então, eu sugiro... Isso. Então, os vídeos que eu postei lá na sala do Moodle, sugiro que vocês... Recomendo fortemente que vocês assistam, né? Ele contempla o nosso novo conteúdo da semana, que é o conteúdo de vetores. É uma gravação antiga que eu fiz, então na época eu não tinha... não tinha muita noção de qualidade da imagem e áudio, né? Então é feito num papel mesmo. Eu peguei a câmera do celular e filmava, escrevia, beleza? Eu não tinha o aparato que eu tenho hoje, né? Não tinha um tablet para poder facilitar esse processo. Mas de qualquer forma, lá tem um conteúdo. E então, mais uma vez, né, reforço para que vocês assistam, né? O que eu vou fazer aqui é uma prévia do que vocês vão ver lá. Mas apesar de vocês assistirem aqui, assistam lá também para reforçar. Beleza. Até agora, a gente tem trabalhado com... A gente vai continuar trabalhando com movimento, né? Que é a temática de cinemática, né? Estudo dos movimentos. Só que a gente trabalhou com movimentos em linha reta, né? Seja um movimento na horizontal, que era MRU, MRUV, e movimento na vertical, que era um movimento de queda livre. Tudo bem? Agora a gente vai começar a analisar e estudar movimentos que possuem uma trajetória diferente de uma linha reta, né? Um movimento parabólico, um movimento circular. E para a gente ter uma maior acurácia, uma maior precisão com relação a esse tipo de movimento, a gente precisa entender o que são vetores, beleza? Então é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre o que é o vetor, tá? Porque nesses movimentos que exibem uma trajetória diferente de uma linha reta, a característica vetorial que as grandezas vão assumir, elas vão ser importantes na hora da nossa análise. Ok? Então, o meu objetivo aqui é justamente isso, definir o que é um vetor e diferenciar grandeza escalar de grandeza vetorial. Tudo bem, pessoal? Me dá um ok aí. Tudo bem. Show. Então, primeiro passo o que é um vetor? Um vetor é uma grandeza física que ela vai ter as três características aqui, ó. Ela vai ter um módulo, ela vai ter uma direção e ela vai ter um sentido, tá? E a gente costuma representar essas três características como um objeto, com o seguinte objeto, essa seta. Essa seta representa um vetor, tá? Então, essa seta ela tem um módulo, que é basicamente o tamanho dela é o módulo do vetor, é quanto que ela vale, certo? A linha reta aqui, ó, diagonal, representa a direção dela. Aí é uma direção diagonal. E o sentido é justamente para onde a seta aponta. Tudo bem? Se você for relembrar lá no movimento horizontal, né, no movimento de MRUV, aceleração constante, tem um objeto aqui, ó, nessa posição, e ele tem uma velocidade aqui que eu vou chamar de V1. Tudo bem? Essa setinha, o tamanho dela representa o valor dessa velocidade. Ela está na linha horizontal, representa a direção, e ela apontar para a direita representa o sentido. Se esse é um movimento MRUV, o que acontece com essa seta V1 à medida que o tempo vai passando, à medida que ele vai se movendo? Fala para mim, turma. A sua velocidade aumenta. A sua velocidade aumenta. Isso se traduz numa seta de velocidade cada vez maior, correto? Então, das três características do vetor, o que muda ao longo do movimento, nesse tipo de movimento aí, que é o MRUV? O módulo. O módulo. Perfeito. Okay. Então, perceba que a gente está trabalhando com essas características vetoriais, só que eu não falei para vocês que era um vetor, tá? Então, velocidade é vetor, aceleração é vetor, deslocamento é vetor, posição é vetor. Tá? Então, tudo que a gente trabalhou em termos dessas grandezas que eu citei, elas são grandezas vetoriais. Então, são grandezas que elas precisam dessas três características aqui, ó. Módulo, direção, sentido.
A rigor, módulo representa o tamanho do vetor, direção representa a linha reta e sentido representa aonde você vai colocar a setinha. Tá claro isso, pessoal? Diz para mim, por favor. Sim. Ok. Ok. E aí, feita essa observação, então, do que é um vetor, vamos fazer o seguinte. Na física, a gente usa as grandezas para poder caracterizar um sistema, né? Se você quer entender um sistema, você quer falar sobre aquele sistema, dar as características dele, você precisa de grandezas. As grandezas são isso, são uma forma de você caracterizar o sistema, né? Você dá o comportamento dele, certo? E lá nós temos, na física, nós temos dois tipos de grandeza. Uma é a grandeza escalar, outra é a grandeza vetorial. Então, vou colocar aqui, ó. Então, o que que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é uma informação física em que você só precisa do número. Só o número é suficiente para você caracterizar aquele sistema. Por exemplo, né? Vamos aqui a exemplos de grandezas escalares. Massa. A massa de um corpo é uma grandeza escalar. Tempo é uma grandeza escalar. Temperatura é uma grandeza escalar. Você chega e fala, a temperatura numa sala é de 20 graus Celsius. Você já caracterizou o sistema. O sistema sala tem uma temperatura de 20 graus Celsius, né? Não faz sentido você falar a temperatura na sala indo para a direita é 20 graus Celsius, indo para a esquerda é 10 graus Celsius. Não faz sentido você atribuir uma orientação, uma direção em sentido dessa grandeza. Concordam? Então, ela é uma grandeza escalar. Ela só a informação numérica dela já é o suficiente para caracterizar o sistema. O mesmo vale para o tempo para a massa, né? Você fala assim, a minha massa é de 90 quilos, né? Pronto, defini. É a massa do sistema Robson, né? 90 quilos. Mas não faz sentido falar, não, o Robson ele pesa 90 quilos quando ele desloca para a esquerda. Ele fica mais magro, pesa 70 quilos quando desloca para a direita. Não faz sentido nenhum esse tipo de afirmação, certo? Então a orientação aqui não tem influência, né? Não faz sentido sobre o sistema, então logo é uma grandeza escalar. Só o número é o suficiente, certo? Do outro lado, nós temos as grandezas vetoriais, né? Então, quando eu falo, por exemplo, aqui, um móvel, né, um carro, por exemplo, ele se deslocou 2 quilômetros. Fica praticamente implícito você perguntar, mas 2 quilômetros para onde? Né? Porque tem várias direções que ele pode se mover em 2 quilômetros, concordam? Né? Se ele está ao longo de uma rodovia, ele pode ir para um sentido ou para o outro. Percebe? Então, a grandeza vetorial é isso. Só o número deixa a informação do sistema incompleta. Você precisa saber a orientação, certo? Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Ó, deslocamento é uma grandeza vetorial. Vou colocar aqui deslocamento. Velocidade é uma grandeza vetorial. E aceleração é uma grandeza vetorial. Existem outras, mas eu estou citando aqui aquelas que a gente já trabalhou, certo? Então, essas três grandezas, todas elas são vetoriais. Então, todas elas, além de um valor, carregam uma orientação, né? Lembra que na queda livre, no estudo de queda livre, ó, tem um objeto aqui, ó. Ele começa com velocidade pequenininha, um V0. À medida que ele vai caindo, o que vai acontecer com essa velocidade, turma? Fala para mim. Diminuir? Aumentar. Não, vai aumentar, né? Por causa da gravidade. Isso, vai aumentar. E a gravidade aponta para onde? Para baixo. Perceba, eu sempre falei isso para você sem citar por quê, né? Gravidade e velocidade são vetores, né? Eu sei que essa velocidade vai aumentar porque ela aponta no mesmo sentido que o vetor gravidade. Logo, o vetor gravidade faz com que o vetor velocidade aumente à medida que ele cai. Se ele estivesse subindo, né? Ah, gente, é horrível conversar sem
tendo que escolher respirar e falar. Então, ó, vamos lá. Agora ele está sendo lançado, né? Lançado para cima. E minha gravidade continua apontando para baixo, né? Sempre aponta para baixo. O que que acontece agora, à medida que ele sobe? Qual a velocidade? Diminui. Diminui. Então ele vai ter uma velocidade aqui, ó, menor. Então o vetorzinho é menor. Só que permanece ainda a mesma direção. Qual que é a direção aqui da velocidade ao longo desse movimento? Para cima. Vertical. O Vertical. sentido é para cima. Perfeito, Arthur? Perfeito. Show. E por que que diminui? Porque a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Os vetores têm sentidos opostos. E isso resulta no movimento de desaceleração. Você consegue visualizar que tudo que a gente fez em cinemática, desde o movimento na horizontal até o movimento na vertical, era uma análise de grandezas vetoriais, só que eu desenhava aqui, mas eu não falava para você o que que era. Mas sempre a gente estava trabalhando, a gente sempre trabalhou com vetores do início, desde o início do curso até agora. Vocês conseguem perceber isso? Sim, sim. Beleza? Então é isso. Essa é a diferença de grandeza escalar e grandeza vetorial. E aí, olha só, grandeza escalar. Massa, normalmente eu represento pela letra M. Tempo eu represento pela letra T minúsculo. Temperatura eu represento pela letra T maiúsculo. Deslocamento eu represento como sendo um ΔS, né? Velocidade como V e aceleração como A. Se eu escrevo esses termos aí, ó, ΔS, do jeito que ele está aí, e o V e o A desse jeito que ele está aí, isso aí não enfatiza a característica vetorial. Se eu escrevo desse jeito que está aí, isso aí, para mim, é uma grandeza escalar. Quando eu quero enfatizar que isso é uma grandeza vetorial, eu tenho que mudar a minha representação. Como é que eu faço isso? Eu só boto uma setinha aqui em cima, ó. Eu sempre não fiz isso, vocês perguntavam por quê? Esse é o motivo. Quando eu pego uma letra e eu coloco uma setinha em cima dela, apontando para a direita, eu estou querendo dizer que esta grandeza, ela representa um vetor. Quando eu não tenho essa setinha em cima da letra, essa grandeza representa um escalar, como a temperatura, como o tempo, como a massa. Está claro isso, pessoal? Sim. Ok. Então, sempre quando eu coloco essa setinha aí apontando para a direita, isso representa uma grandeza vetorial. Logo, esta informação aqui da aceleração estará ligada a uma seta, né? Nesse caso aqui, desse contexto, essa seta é apontando para baixo, vertical, que é a gravidade, entendeu? Então, esta grandeza vetorial vai estar sempre associado com esta seta, que eu estou chamando seta, é uma maneira grosseira, né? O correto é falar vetor. Ela está associada a um vetor, certo? Assim como a velocidade aqui, né? Essa velocidade aqui, esse vetor, melhor, esse V0 aqui, né, está associado com esse vetor, essa setinha aqui para cima, né? E quando eu escrevo essa massa M sem a setinha em cima, ela é um escalar, então ela tá ligada a um número, percebe? Sem a setinha, grandeza escalar, está ligada a um número. Com a setinha, grandeza vetorial, está ligada a um vetor, que basicamente é uma seta. Está claro isso, pessoal? Sim, sim. Show de bola, muito bom. Opa! Tá difícil aqui apagar. Tá bom. Então, beleza. Então, feito essa apresentação, essa introdução, vamos agora fazer o seguinte. Como eu vou trabalhar com vetores, existem algumas operações que a gente pode fazer com vetores, né? A gente não consegue somar e subtrair número, multiplicar número um para o outro. Para vetor é a mesma coisa. A gente também consegue somar vetor, subtrair vetor. Tudo bem? Então é importante que você saiba como realizar esse tipo de operação. Posso prosseguir? Tá tranquilo aqui? Alguém tem alguma dúvida, um comentário? Agora é a hora. Pode falar, gente, sem vergonha. Olha, por mim tá tranquilo, professor. Pra mim também. Por mim também. Que bom. Bebi uma água aqui. Então vamos seguir.
Professor, Pode falar. pode ocorrer de uma grandeza vetorial ela ficar sem a setinha, tipo, Pode. e uma grandeza escalar ela ter setinha, não, né? Não. Tá, ok. Então, grandeza escalar ela não vai virar vetor. Uma grandeza vetorial pode virar um escalar, porque aí você vai pegar só o módulo do vetor, entendeu? Quando você representa uma grandeza vetorial por um escalar, você está simplificando o vetor, porque o vetor não tem módulo, direção e sentido. Então você está omitindo a informação da direção e sentido e só colocando a informação do módulo. Entendeu? Então você reduziu a informação, você simplificou. E é possível fazer a simplificação, que é o que a gente estava trabalhando. Né? O V, a velocidade, ela tem o sinal positivo e negativo, ficava implícito a orientação dela, né? Que era apontar para a direita ou apontar para a esquerda. Correto? Uhum, entendi. Boa pergunta, Londerson. Soma vetorial. Então vamos lá. Eu tenho aqui dois vetores. Vamos colocar aqui, olha só. Eu tenho esse vetor A aqui, ó, que aponta para cima. E aí eu quero somar com esse vetor B, que aponta diagonal aqui, ó. Como é que eu faço soma de vetores? É de um jeito muito simples. Somar vetores é basicamente você ligar eles, você emparelhar eles, né? Então, o que significa isso? Ó, tem duas maneiras. Eu posso manter esse vetor A aqui, ó. Você percebe que o vetor A tem 4 quadradinhos, né? Vou tentar manter esse padrão. Esse é meu vetor A. Eu posso manter ele aqui e colocar o vetor verde, ó. O meu vetor ele tem sempre uma origem e um final, né? O B também tem uma origem e um final, ok? Então, vou manter o vetor A e vou ligar o vetor B aqui, ó. A origem do vetor B no final do vetor A. Ele pega a diagonal de 3 quadrados aqui, ó. Esse é meu vetor B. Quando eu faço isso, eu digo que eu emparelhei os vetores. Tá bom? E aí, quem vai ser o meu vetor resultante? Qual o resultado dessa soma? O resultado dessa soma é o vetor que vem da origem do emparelhamento até o final do emparelhamento. Ó. Esse aqui é o resultado da minha soma. Ah, mas aí você manteve o A fixo e só deslocou o B. E se fosse o contrário? Vamos ver. Eu vou manter o B fixo, ó. O B ele pega 3 quadradinhos aqui da diagonal, ó. Mantive o B fixo aqui. E vou deslocar a origem do A para o final. O A são 4 quadradinhos aqui, né? Isso, fechou aqui. O meu resultante vem daqui. Deixa eu colocar esse B aqui embaixo, ó. Esse é o B. Vou botar ele aqui embaixo. A minha resultante vem da origem do emparelhamento até o final. Esse vetor C em cima é o mesmo vetor C embaixo? Sim, sim. Por que eles são iguais, são o mesmo? É porque os vetores que somam eles são os mesmos. E, beleza, boa. Mas você poderia também dizer o seguinte: se é o mesmo vetor, ele tem que carregar essas 3 características, né? O C de baixo e o C de cima tem o mesmo tamanho, o mesmo módulo, tem a mesma direção, que é diagonal, e o sentido que aponta para cima. Beleza? Então, eles são iguais. Beleza? Então, essa é a maneira que a gente soma vetores, pessoal. Fala para mim aqui, só por curiosidade. Esse conteúdo é novidade para quem? Levanta a mão aí. De somar a setinha aí, para mim também. Então, teve um cachorro que respondeu aí também. É novidade para ele. Beleza. Muita gente, muita gente. Professor, eu não consegui levantar a mão, não sei porquê, mas também é novidade pra mim. Tá bom, show de Eu bola. também não consegui levantar a mão, mas Pra também mim não. tá aparecendo o negócio. Para mim apareceu aqui, pô. Para mim aparece. Não, demorou, beleza. E aí, galera, tem uma curiosidade agora, já que o vetor se soma assim. Olha só. 2 mais 2
Você aprendeu que 2 mais 2 vale quanto? 4. Pois é, aí eu vou te falar, depende. 2 mais 2 é 4 se for uma soma escalar. Se for uma soma vetorial, não necessariamente vai ser, né? Olha só que bizarro. Bizarro não, que interessante. Vou colocar o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 3 mais 4. Você sabe que isso, se forem números escalares, 3 mais 4 é 7, certo? Mas se forem vetores, vamos supor, tem um vetor aqui, ó. Vou separar esse problema aqui, ó. Eu tenho um vetor aqui em que ele tem 3 unidades para cima. Certo? Chamado de vetor A também. E aí eu vou somar ele com um outro vetor B, que ele tem 4 unidades para a direita. Tudo bem? Como é que eu faço essa soma aqui, turma? Eu tenho que emparelhar, correto? Então, vou repetir aqui o vetor A, que tem 3 unidades. E vou deslocar o vetor B, ó, para a origem dele começar no final de A. Ele vem para cá. Então, quem é que vai ser o meu vetor resultante? Vai ser esse cara que começa aqui e termina aqui, ó. Esse C aí, essa figura, não formou uma figura geométrica aí, não formou um triângulo? Um triângulo retângulo, pessoal? Sim. Falou. Como eu posso encontrar o valor desse resultante aí? Pitágoras. Pitágoras. Então, quanto que vai dar esse C? Vamos ver? C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui vai ficar, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui é um conjunto de ângulos conhecidos, né? De cabeça já sabe a resposta. Quanto que dá? 5. 5. Então, olha só, eu somei 3 mais 4 e não deu 7, deu 5. Por quê? Porque na soma vetorial, a orientação ela é importantíssima, né? Sempre que eu somar um vetor 3 de módulo 3 com um vetor de módulo 4, vai dar 5, pessoal? E aí? Acho que não. Não. Por que não, Arthur? Não sei. Porque depende da orientação deles, né? O vetor ele tem módulo, direção e sentido. Então, só vai sempre dar 5 se sempre forem esses vetores que estão aí, né? Com o mesmo módulo, direção e sentido. Por exemplo, se eu pego um vetor A aqui, ó, que aponta para horizontal para a direita, mantive vetor A. O vetor continua com 3 unidades, né? Cada quadradinho é uma unidade, né? Então, tem 3 quadradinhos unidades. Aí, eu vou agora colocar um vetor B, ele apontando... Espera aí. Eu vou fazer essa soma, só que agora o meu vetor B, ele aponta... Oh, caramba. Ele aponta para a esquerda, ó. Quanto que vai dar o resultado disso aqui? 7. Não. Ó, Vai dar 1, porque eles estão para sentidos opostos, então vai diminuir. perfeito. Você vai fixar o A, né? Botar o A aqui. E vai colocar a origem de B no final de A. A origem de B tá aqui, ó. O final de A tá aqui. A origem de B vai vir para cá, ó. Vai sobrar o quê? Esse pedacinho aqui, ó. Né? E aí vai ser um vetor C apontando para a esquerda que vale 1 unidade. Então, percebe que a orientação ela é importantíssima aqui, né? Então, na soma vetorial, a depender da orientação, 3 mais 4 pode ser 7, pode ser 1, pode ser 5 e outros valores aí possíveis. Tá claro isso, turma? Tá claro. O professor, Pode falar. eu não entendi direito por que que o C não é menos 1. Isso é um gráfico ou é só espaço Beleza. mesmo? O módulo, ele é sempre positivo. Então, o vetor C aqui, nesse caso, ele em módulo, a gente coloca assim, né? Que eu tô querendo só a informação numérica dele. Ele vale 1, certo? A direção dele seria horizontal e o sentido seria para a esquerda, tá?
Agora, quando eu saio aqui dessa representação de vetor e eu quero transformar ele no escalar, vou converter ele para escalar, eu colocaria aqui, ó, C igual a -1. Tudo bem? Entendi, obrigado. Isso aqui é o módulo do vetor, isso aqui é a representação, é a simplificação do vetor no escalar. Tudo bem? Tudo bem. Show. Que é o que a gente fazia com velocidade. Vou mostrar para vocês aqui um outro aplicativo aqui. Cara. Vocês estão vendo aqui? Então, esse é um simulador onde eu posso colocar vetores aqui, ó. Eu posso mexer na origem aqui do sistema de coordenadas. Vou colocar 2 vetores aqui, ó. Vou botar aqui um vetor A. Tem módulo 3. Percebe que à medida que eu mexo na setinha, esses valores aqui em cima, eles vão mudando? Então, estou colocando aqui um vetor A de módulo 3. Vou colocar agora um vetor B de módulo 4, ó. Posso mexer aqui na orientação, mudo o ângulo lá e tal. Vou colocar aqui 4. E aí, como é que eu faço para somar eles? Ou eu coloco esse aqui, né? E a minha soma vai ser o resultado que vem daqui para cá. Vocês veem o meu mouse quando eu mexo? Eu vejo. Perfeito. Ou também eu posso colocar aqui esse vetor A aqui em cima, né? Isso que é o emparelhamento. Se eu clico aqui na setinha aqui, ó, que está escrito soma, ele me dá o resultado da soma. Ó. Aí perceba que minha soma encaixa exatamente no emparelhamento do vetor, né? E aí, ó, vamos deixar essa soma aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, 3 mais 4 tá dando um vetor 5, né? Se eu mudo aqui, por exemplo, a orientação do C, se eu coloco o C apontando no mesmo sentido que o B, qual o resultado que eu vou ter para minha soma? Você percebe quando eu clico aqui, eu estou tendo a informação do vetor A. Tenho que clicar na soma para ter a informação do vetor soma. 7, né? Se eu estico aqui o meu vetor A, eu aumento a minha soma. Se eu diminuo aqui, ó, o vetor, eu também diminuo o resultado da minha soma. Se eu inverto aqui, ó, o meu vetor B para ir para o outro lado, mas continuar valendo 4, ó, tá vendo minha setinha que sobra? Isso é o resultado do emparelhamento, ó. Ele encaixa exatamente aqui, ó. Deixa eu colocar um do lado do outro. Tá claro isso aí, pessoal? E aí, se eu tivesse, por exemplo, vou tirar esse vetor soma daqui. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 3 vetores. Eu tenho um vetor aqui apontando para cá. Eu tenho um vetor A aqui apontando para baixo. E eu vou ter um terceiro vetor aqui, ó, apontando para cá. Como é que eu faço para saber a soma desses 3 vetores aqui, turma? O que eu tenho que fazer? Emparelhar. Perfeito. Tem alguma preferência para poder começar esse emparelhamento? Tem uma regra que diz que quem tem que ser o primeiro e quem tem que ser o último? Eu acho que não. Não, não tem não. Então, vou começar no B aqui, ó. Vou juntar o C aqui. Vou colocar o A aqui. Quem é o resultado do emparelhamento? Vem daqui da origem até o final, ó. Clica na soma, encaixa exatamente aqui, ó. Certo? Poderia começar aqui do A, ó. Fixa o A. Aí bota o B aqui na sequência. E depois coloca o C aqui, ó. Vê aqui, ó. Encaixa exatamente. Beleza? Então é assim que a gente faz soma vetorial. A gente vai emparelhando cada vetor. E aí vai da origem do emparelhamento até o final. Esse é o nosso vetor resultante. Tá claro isso, turma? Diz que sim. Sim. Sim, Oh, Sim. é uma galera inteligente aqui. É muito fácil dar aula para vocês, velho. Beleza. Levantou a mão. Vai lá, Sofia. Você quer falar Que alguma coisa? Sofia, professor? Hã? Que Sofia. Sofia Machado. Ah, então deve ter alguma coisa errada, porque não tá aparecendo pra mim aqui que a mão tá levantada. Ah, para mim tá. Então você não quer perguntar, não? Não, eu vou tentar apertar de novo pra ver se Pode eles deixar que aparecem. eu abaixo. Aqui tem um. Ana Clara levantou a mão também. Foi engano?
Ana Clara. Foi. Eu tava com o microfone desligado. Foi, mas só que eu não tô conseguindo abaixar. Eu acho que tá desde aquela hora. Tá, eu abaixo, tô abaixando aqui. Jonathan Aragão também levantou a mão, foi também engano. Beleza, e o Kerlon também levantou a mão. Ô, Robson, você poderia disponibilizar o link desse aplicativo no chat? Com certeza. Eu não vou só disponibilizar, mas como tem a atividade dessa semana para você usar esse simulador. Tá? Ô, Robson, outra coisa. Tem outros tipos de operações com vetores? Claro, vamos continuar. Essa aqui é a primeira. Ok, Robson, obrigado. O link está aí. Mas eu vou também colocar no AVA. Então, vamos lá. Fechou essa parte? Vamos então para a próxima operação aí que o Kerlon perguntou. Vou voltar aqui. A próxima operação é o seguinte: é a multiplicação de um escalar. A multiplicação de um escalar por um vetor. Então, vamos supor aqui, ó, tem um vetor A, que é o vetor... Ele tem aqui, ó, pega duas diagonais. Tudo bem? Esse é o meu vetor A. Se eu pego esse vetor A e eu multiplico ele por 2, né? Vou multiplicar por um número. Escalar é um número, né? E isso vai me dar um vetor B. Qual o efeito que esse número tem sobre o vetor A? Esse número ele vai fazer só esticar esse vetor. Então, meu vetor B seria o quê? Se o meu A pega duas diagonais, meu B vai pegar 4 diagonais. Perfeito? Então, o número, a multiplicação de um número, né, que é um escalar por um vetor, tem um efeito de amplificar esse vetor ou até mesmo diminuí-lo. Por exemplo, se eu pego esse vetor A, e eu multiplico ele por 0,25. Isso vai dar um vetor C. Quem vai ser o meu vetor C? 0,25, não sei se vocês sabem, se vocês lembram, isso é 1/4. Então, eu estou pegando meu vetor A e estou dividindo por 4. Deixa eu pensar. Não, esse não vai dar para desenhar, não. Então, tira o vetor A, não é o vetor A, não. Vou colocar o vetor B. Que aí vai ficar mais fácil de desenhar. Então, eu estou pegando o vetor B e estou dividindo por 4. Meu vetor B não pega 4 diagonais. Se eu dividir por 4, vai pegar só uma diagonal. Então, meu vetor C vai ser um vetorzinho aqui, ó, pegando só essa diagonal. Beleza? Então, esse é o efeito que um número tem sobre um vetor ao multiplicar por ele. É você esticar ou diminuir o vetor. Além disso, vamos supor que eu tenho agora um vetor D, que ele é menos o vetor B. Eu estou multiplicando o vetor B por menos 1. Vou até enfatizar aqui, ó. Vou multiplicar o vetor B por menos 1. O que vai acontecer? Quem vai ser esse vetor D aí? O que você acha que vai acontecer se eu multiplico por menos 1 o vetor? Inverte o sentido. Perfeito, é isso aí. Então, enquanto o meu vetor B é uma diagonal que pega 4 diagonais ali dos quadradinhos, o meu vetor D vai ser também diagonal, só que agora apontando no sentido oposto. Então, esse é o efeito de um número negativo sobre o vetor. Então, basicamente, multiplicar por um número, você mexe no módulo e pode mexer no sentido, mas a direção permanece. Você não muda a direção. Tá claro isso aí, galera? Sim. Show, show.
E aí, isso aqui vai dar para a gente o... Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Sim, sim. Saiu aqui, eu desconectei aqui no notebook aqui. Mas eu acompanho vocês aqui pelo tablet, tá? O áudio tá dando para ouvir? Tá. Tá sim. Show, show. Então, olha só. Isso aqui é o efeito da multiplicação de um escalar por um vetor. E isso aqui vai dar subsídio para a gente entender como é que a gente consegue realizar a próxima operação, que é subtração de vetores. Professor, Oi. existe multiplicação de vetor por vetor? Cara, existe e tem dois tipos de multiplicação. Só que esse aí eu vou deixar você frustrado agora. Esse aí é um conteúdo de nível superior, Ok, tudo bem. tá? Professor, acho que você voltou já no notebook. Show, eu tô... Você tá mutado, professor. Professor, seu áudio. E agora, consegue me ouvir? Sim. Sim, agora dá. Então, eu estava comentando, a multiplicação de vetores são de dois tipos, são conteúdo de nível superior. E tem o primeiro tipo de multiplicação é quando você multiplica dois vetores e isso vai me dar um escalar. O outro é quando você multiplica dois vetores e isso vai me dar um novo vetor, né? Isso na física tem um significado importantíssimo, tá? Mas aí eu vou deixar vocês na vontade. Vocês têm que fazer um curso superior na parte de exatas para aprender isso aí. Beleza? Então, próximo e último tópico de hoje. A gente já está chegando no horário aí, com 8 minutos. Horrível ficar assim. Subtração de vetores. Então, vamos supor, temos aqui um vetor A. Vou manter aqui o padrão, né? Ele tem 6... Aqui é 3, mais aqui, ó, 6. 6 unidades, meu vetor A. E eu quero subtraí-lo. Quero fazer a subtração dele com um vetor B, que aponta, por exemplo, 4 unidades aqui para a direita. Né? Ou seja, eu quero esse resultado aqui, ó. Vetor A menos o vetor B. É essa conta que eu estou fazendo. Perceba que eu estou colocando a setinha em cima para enfatizar que não é uma subtração entre dois números, mas é uma subtração entre vetores. Tá? Isso é importante. Porque do contrário, eu ia colocar lá, é só pegar um número A, o módulo dele que vale 6, e subtrair do módulo de B que vale 4. 6 menos 4 é 2. Mas não é isso, vocês sabem que não é isso, certo? Então, eu quero fazer a subtração aí. Como é que eu faço a subtração? Primeiro, vamos lembrar. Qual o efeito que esse sinal negativo tem sobre o B? Porque A menos B, esse menos está na frente do B, é como se fosse você multiplicar esse menos pelo vetor B, correto? Então, qual que é o efeito que isso vai ter? Fala aí, gente. Turma? Vocês estão me ouvindo? Deixa aí o oposto A. Isso. Então, essa subtração, ela pode ser tratada como se fosse a soma pelo inverso de B, né? Porque o negativo na frente do vetor só faz ele fazer o quê? Mudar o sentido, né? Concordam? Então, esse resultado aqui, ó, ele pode ser escrito da seguinte forma, ó. Vou repetir o vetor A. Tem aqui, ó, 6 unidades. E eu vou somá-lo com o vetor menos B. Quem é o vetor menos B? É o vetor B, só que agora apontando para a esquerda. Este é o meu vetor B.
E aí, como é que eu faço a soma? Eu tenho que emparelhar. Vou emparelhar aqui, ó. Conectei, fiz o emparelhamento. Fazendo o emparelhamento, vou colocar esse menos B aqui embaixo, ó. Fazendo o emparelhamento, quem é a minha resultante? Vai da origem do emparelhamento até o final, ó. Essa é a minha resultante C. Percebe? Então, a subtração de dois vetores nada mais é do que uma soma pelo inverso, né? O sinal negativo na frente do vetor faz inverter ele. Certo? Então, eu vou trocar essa operação por essa aqui, ó. A menos B é a mesma coisa que eu somar A mais o inverso de B. Tá claro isso, galera? Ô, professor, o senhor pode fazer um exemplo estabelecendo valores? Módulo aos vetores? Esses Posso. vetores aí? Aí é o seguinte, se eu fosse colocar valores nisso aqui, então, por exemplo, o A em módulo, deixa eu colocar seguindo as mesmas coisas, né? O A em módulo vale 6. O B em módulo vale 4. Como eles formaram um triângulo retângulo, para mim descobrir o valor de C, o que eu vou ter que fazer? Pitágoras. Pitágoras. Então, vai ficar 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 4 ao quadrado é 16. Não dá exato. Não dá, mas a gente dá para fazer, né? Nem tudo vai dar exato. 36 mais 16, isso dá 52, raiz de 52. Essa é a resposta. Pode simplificar aqui, mas para do tempo vamos deixar assim. Aí, o que acontece? A conta que você vai fazer para descobrir o valor do vetor resultante vai ser dependente da figura geométrica que você vai formar. Por aqui formou um triângulo retângulo. Então, Pitágoras. Mas eu poderia ter aqui, por exemplo, ó, um vetor A apontando para cá. Esse vetor A aqui tem módulo 2, 3, 4, 5, 6 também. Tá? E subtrair de um vetor B que aponta para cá, ó. O que vai acontecer? Esse sinal negativo sobre o vetor B vai fazer ele inverter. Então, eu vou ter um vetor A apontando para cá, mais um vetor B invertido, ó, um menos B. Quanto que dá esse resultado aqui? 8. 8. Né? Quem emparelha ele junto dá 8. Percebe? Para você achar o vetor resultante, o módulo do vetor resultante, a conta que você vai ter que fazer vai depender de como estão orientados os vetores. Tá? Por exemplo, aqui, vamos um outro caso agora para finalizar aqui a aula. Eu tenho esse vetor aqui, ó, diagonal aqui A. E aí eu vou emparelhar ele com outro vetor aqui, ó, B. Esse vetor B aqui. Eu vou emparelhar. Ah, não, peraí. Vou emparelhar ele com um outro vetor B que está aqui, ó. Eu sei que minha resultante ela vem daqui para cá, né? Opa, calma. Concordam? Só que esse triângulo ele forma um triângulo retângulo? Não. Então aí não dá para usar Pitágoras. Então, o que me cabe usar aqui? Aí eu nem sei se vocês sabem. Aqui seria a lei dos cossenos. Você teria que saber esse ângulo aqui, ó, θ, e aí seria o seguinte: C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno de θ. Essa é a expressão mais geral para trabalhar com vetores, tá? Vocês conhecem a expressão, lei dos cossenos? Sim. Só o Arthur? Sim. Levanta a mão aí quem conhece. Poucas pessoas. Beleza, então é isso. Quando cai no triângulo retângulo é Pitágoras. Quando o triângulo não for retângulo, você tem que descobrir esse ângulozinho θ ali e aplicar a lei dos cossenos, tá? Dificilmente a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Mas aqui a ideia é só você conhecer, pelo menos conceitualmente, né, como é que você trabalha com vetor. Então, essas são as 3 operações que eu tinha separado para falar na aula de hoje, né? Falar o que é vetor, o que é grandeza escalar e grandeza vetorial,
que é soma de vetor, subtração, multiplicação. Faltou uma, e aí eu deixo para vocês verem no vídeo, que é decomposição de vetor. Dado um vetor, você pode separar ele em componentes, tá? E aí eu vou deixar para vocês assistirem esse vídeo e verem o que é. E essa parte da decomposição ela é importante porque eu vou precisar dessa informação quando a gente for trabalhar com o movimento projétil, tá? Então, deixo a cargo de vocês assistirem o vídeo. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Ô professor, antes de terminar a aula,